Olá pessoal, Gerson aqui no canal da Aplicar Ciências e hoje animados para a nossa primeira aula sobre Arduino no curso Maker para iniciantes. Nessa aula de hoje nós vamos conhecer a protoboard e as conexões. Nós vamos montar nosso primeiro circuito simples numa protoboard em tempo real. Nós vamos ver e gravar o nosso primeiro código e ver ele funcionando numa plaquinha do Arduino. Beleza? Tudo isso já na primeira parte. Depois o vídeo vai ser cortado numa segunda parte, onde nós vamos explicar os componentes que vocês usaram, um por um. Nós vamos explicar o que é um circuito elétrico, como ele funciona. E no final, pessoal, para quem ficar até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa que vocês vão gostar muito e que tem a ver com o kit. Então fica conosco até o final da aula e vocês vão saber que notícia maravilhosa é essa que eu tenho para vocês. Pessoal, e como vocês sabem, like e inscrição são o nosso ganha-pão. Então já sapeca o like aí no vídeo, já se inscreve para poder acompanhar todo o curso. Nos mantenham animados para que a gente consiga terminar esse projeto num período que seja bom para vocês. Roda a vinheta! Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é abrir aqui a nossa protoboard, mostrar como ela funciona e montar o nosso primeiro circuito. Vamos mudar de câmera agora e fazer isso. Bora lá! A primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar entender como funciona essa protoboard, ou matriz de prototipagem, ou breadboard, matriz de contatos. Você vai encontrar isso aqui por vários nomes e vários tamanhos também. Essa aqui ela é interessante. Ela tem esses conjuntinhos aqui. Ó. Você comprar várias delas, você consegue encaixar e montar placas maiores. Algumas delas vão vir com uma base de alumínio, tá? No caso dessa aqui, ó, ela tá com uma fita dupla face embaixo dela. Que você pode tirar isso aqui e colar em uma base. Para os nossos projetos, para o que nós vamos fazer agora, isso não vai ser legal porque ela vai ficar fixa e nós precisamos manusear ela bastante. Então nós vamos tentar entender, com a ajuda de figuras do próprio site da Felipe Flop, explicando aqui como funciona esse monte de buraquinhos. A primeira coisa que precisa saber sobre essas placas é que elas foram criadas para facilitar montagens de eletrônica ou protótipos. Por que facilitar? Quando você está manuseando componentes eletrônicos, em geral você precisa colar um no outro. Isso é feito pelo quê? Geralmente por uma placa de circuitos. E nessa placa você vai ter lá pequenos fiozinhos de cobre que vão ligar um componente ao outro. E para poder fazer a conexão você tem que soldar. Agora tu imagina, tu está fazendo um projeto que não sabe se ainda se vai funcionar direito, se não vai ter que trocar peças, e ter que ficar soldando e dessoldando aquilo quantas vezes for necessárias. Primeiro que você corre o risco de estragar o componente e segundo que dá um trabalho do cão. Então isso aqui foi inventado para substituir a solda dos componentes e você poder reutilizar eles de novo, ou seja, só para fazer testes mesmo, para aprendizado. Essa placa aqui, por um acaso, ela tem essas linhas coloridas, a maioria tem, mas algumas marcas pode não ter, pode ser só os símbolos, para identificar, e ela também tem aqui uma numeração, ó, que é bem interessante. Se você quiser trabalhar pela primeira vez, é bem didático esses números. Ela está numerada do número 1 até o número 30, nesse caso aqui. Está com as linhas aqui em vermelho mais e menos, ou seja, positivo e negativo, e aqui também. E está numerada assim, com letras, né? A, B, C, D e E. A mesma coisa segue aqui do outro lado, né? F, G, H, I, J. Isso aqui é para fins didáticos, tá? Não precisa ter essas letras nem esses números, mas isso aqui vai facilitar bastante. Então é o seguinte, como é que isso aqui é ligado por dentro? Eu não vou poder abrir, eu não tenho nenhuma quebrada aqui, mas se eu abrisse e tirasse essa tampa, você ia notar que aqui atrás, na verdade, tem uma latinha. Toda essa coluna aqui é como se fosse uma latinha, e ela tem uma espécie de uma pinça com uma molinha. E essa molinha ali embaixo
Quando você introduz qualquer coisa nela, ela se abre e aperta. E é um metalzinho, né? Aí quando você tira, ela volta ao normal. Então nessa linha aqui, você tem uma latinha com 5 dessas garrinhas. Todas ligadas uma na outra, como se fosse um único fio. Já do lado de cá é outra. Elas não têm contato uma com a outra. Então elas não. Aqui o que a gente chama é o seguinte: aqui elas estão em curto, né? Um curto-circuito. E aqui daqui para cá elas estão em circuito aberto, ou seja, não tem nenhum contato entre essas linhas. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um componente e eu preciso ligar a perninha dele com a perninha de outro. Então eu posso chegar aqui, colocar uma perninha nesse buraquinho e a outra perninha aqui. É como se eu tivesse pego os dois terminais do componente e encostado assim e feito solda. Nesse caso aqui não foi preciso, eu só coloquei eles e eu fiz um curto, eu fiz uma emenda, como se fosse uma emenda também, né? Como a gente pega para amarrar um fio, por exemplo. Então eu tenho esses 5 aqui, buraquinhos, que são a mesma coisa, separados de todos esses outros aqui. Já aqui em cima é diferente, pessoal. Aqui você pode notar que tem um sinal de mais. Em todos esses grupos de 5 aqui, são a mesma coisa, é como se tivesse um fio aqui de fora a fora. Tá? Então se eu ligar, por exemplo, aqui, eu tenho uma pilha, e eu tiver um conector de pilhas, e tiver um fiozinho nele, e eu pegar o terminal positivo da pilha e conectar aqui o fiozinho dela, então toda essa parte de cima aqui está no terminal positivo. E se eu pegar a parte de baixo da pilha, o negativo, colocar um fiozinho e ligar aqui, toda essa parte de baixo aqui vai estar no terminal negativo. E esses aqui também, entre eles não se comunicam. Então está isolado. Aqui é um circuito aberto e aqui é um circuito fechado ou curto. Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre a protoboard, deixa nos comentários, tá? Porque é isso aqui mesmo, é simples. O que pode surgir dúvidas agora é na hora da montagem, que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Para o nosso primeiro projeto e montagem, nós vamos precisar dos componentes que estão aqui no card. Um LED vermelho 5 mm, 2 cabinhos do conjunto macho-macho e um resistor 220 ohms. Todos eles bem identificados dentro da caixa, só procurar ali. Está escrito nos pacotinhos. Também nós vamos precisar da protoboard e da plaquinha do Uno R3. Aqui eu já tenho separado então os dois componentes eletrônicos que vão ser usados, o resistor e o LED. Eu já fiz uma dobrinha aqui nos terminais do resistor 220 ohms para ficar mais fácil de encaixar ali nos buraquinhos. Aí eu tirei aqui do pacotinho e está escrito resistor 220 ohms, então por enquanto não tem nenhuma dificuldade em encontrar o componente. Eu já separei a plaquinha do Uno R3 com o cabinho para leitura e gravação. Também vai servir agora como fonte de alimentação da placa, tá? Não vou precisar usar fonte externa. Separei a protoboard para fazer a montagem e os dois fiozinhos. Então nós vamos fazer a montagem agora em tempo real, seguindo o desenho que foi fornecido no próprio curso da Flip Flop ou aqui no card de montagem. O que eu preciso basicamente fazer é o seguinte: eu preciso usar um LED, eu preciso escolher o lado, identificar o lado correto dele. Aqui é o ladinho chato, então esse lado aqui é o lado negativo. Eu posso escolher qualquer lugar aqui para montar, contanto que seja em linhas separadas, pode ver aqui. E vou colocar o resistor para limitar a corrente que passa por ele. Posso colocar em qualquer uma das pernas. Eu vou usar então o terminal negativo, pode ver, eu vou colocar na mesma linha para fazer contato. A outra linha não importa. E como aqui é o lado negativo, então esse lado é o que vai ligado no ground do Arduino, que seria para nós o mesmo que o terminal negativo. E o outro pino eu vou ligar na alimentação, mas nesse caso aqui, no código, é o pino 11. E pode ser qualquer pino, lógico, tá? Do 0 ao 13, mas a gente escolheu, por sugestão até do próprio curso, o pino 11. Então eu vou identificar aqui o pino 11, que o 11, nesse buraquinho aqui, e encaixo. Ground ou GND é desse lado aqui, a alimentação do Arduino é nesse lado, né? Onde fica como se fosse a pilha dele, né? Tem dois GND, GND. VIN, GND, GND. Pode ser qualquer um dos dois, então eu vou ligar aqui. Está feita a ligação. O que precisa ser feito agora é conectar o Arduino no computador e passar o código para ele. Nós vamos ver a transferência do código agora
em tempo real, depois que eu falar um pouquinho sobre o código que vai ser gravado aqui dentro. Chegamos então agora, talvez a uma das etapas mais aguardadas aqui da primeira lição, ou de quem nunca mexeu com o Arduino, que é manipular o código. Esse código ele está aqui num link abaixo na descrição do vídeo. E aqui eu já dou uma boa prática de aprendizado. Você pode, por exemplo, pegar o código, selecionar ele em qualquer lugar, seja numa página da internet, seja num documento que permita copiar e colar. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V ou clica o mouse, copiar e depois vai no lugar. Vem aqui no ambiente, né? Normalmente quando você cria um novo, eu vou abrir agora. E você clica e colar. Pessoal, isso é muito legal e tudo, mas para quem está aprendendo, atrapalha bastante a memorização e as ligações cognitivas do cérebro. Então eu vou ensinar para vocês uma boa prática, especialmente quero que usem nesse curso. Vocês vão abrir um novo documento, vocês vão criar um novo documento e pode notar que ele já vem aqui com a estrutura básica pronta. Esse nome aqui em cima, ele é, por exemplo, a data, né? Nós estamos aqui no dia 12 de março. Se eu criar outro documento, ele vai aparecer de novo 12 de março e a letra B aqui. E sketch é o nome desse código aqui que nós criamos. Então o software ele já te dá a opção dos blocos, ele tem que estar nesse formato. Então esses dois blocos aqui são os fundamentais. Então o que eu quero que vocês façam? Você vai vir aqui e vai digitar duas barras, programa, dois pontos, pisca, pisca. Simples assim, dá Enter, duas barras, autor, Felipe Flop. Esse código todo, no documento que vocês baixarem, ele está comentado explicando o que cada um desses pedacinhos ele faz. Então eu quero que vocês façam isso, tá? Vocês peguem o código, seja no documento ou na web, abre aqui o editor do lado e vai digitando à mão. E uma coisa, muitos erros que acontecem quando você está criando o seu programa, é você esquecer elementos e símbolos ou dar nome errado para as coisas. Por exemplo, aqui, ó, se você escreve setup com letra maiúscula, ele já não reconhece. Então é muito importante essa questão de letra maiúscula. Tem lugares que é muito importante você colocar ponto e vírgula. Se você der um nome para uma coisa, essa coisa tem que ficar com esse nome até o final. Senão depois ele não encontra. Então essa já é uma dica de programação. Então façam isso. Venham aqui e façam a cópia manual. Aqui você pode ver que tem o void setup, né? Esse texto ele não vai, o Arduino não vai ler isso quando for gravado. Isso aqui são comentários para você explicar o que você está fazendo. Agora, se eu, por exemplo, tirar isso aqui, ó, aí ele se torna um comando. E esse comando vai ser lido pelo Arduino e vai dar erro, porque ele não vai entender esse comando. Então eu preciso deixar ele apenas como um comentário. Pode ver que ele fica num cinzinha claro aqui. Ele é engraçado também, legal, porque ele muda as cores conforme alguns tipos de aplicação, como vocês podem ver aqui. Então, seguindo, depois que você está com o seu código copiado já dentro do Arduino, você vai precisar conectar o Arduino no teu computador, se ainda não fez, e carregar esse código para dentro, então, do Arduino, para ele poder funcionar. Vamos fazer isso então agora. Nós vamos conectar a porta USB, uma das pontas no Arduino, a outra ponta no nosso computador. E aí nós vamos fazer duas coisas que são essenciais. Com o programa já pronto e aberto aqui, nós vamos em ferramentas, placa Arduino. No meu caso, eu já estava usando um Arduino Uno, então eu seleciono aqui, essa é a minha placa, Arduino Genuino Uno. E eu preciso escolher também qual é a porta USB nesse caso. Aqui o computador escolheu para mim que é a porta 10, então eu vou selecionar ela. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui e vou fazer um teste e ver se meu código está todo certo. Vou mandar rodar, pode ver aqui que está compilando o sketch. Ele vai fazer uma verificação se eu não errei símbolos, se eu não errei pinos, se eu não disse uma coisa e fiz outra. Ele vai fazer uma compilação, vai transformar isso aqui num código que o Arduino, que a placa do Arduino, ela entenda. Ao terminar esse processo, olha, ele vai dar um resultado.
Se ficar tudo branquinho aqui, significa que deu tudo certo, compilação terminada. Se aparecer alguma coisa vermelha, é um código de erro, tá? Quer dizer que alguma coisa pode ter dado errado e pode o teu código não gravar direito ou ele produzir erros. Se tu fizer o código errado, mas mesmo assim ele funciona, ele não vai acusar aqui, tá? Ele não vai adivinhar. Ele vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer aqui com essas linhas. Terminado isso, você então vai carregar ele para o Arduino, né? Vai clicar aqui em carregar. Agora ele vai fazendo a compilação, como ele já fez, vai ser mais rápido. E carregar no Arduino. Então nós vamos aqui agora para a mesa, colocar o nosso Arduino na nossa protoboard e ver o nosso LED piscando e apagando uma vez a cada segundo. É isso, amigos, circuito montado, funcionando. Peguei o código, coloquei no computador, gravei no Arduino, montei o circuitinho na protoboard, liguei os fios da maneira como mostrado no card, também vocês viram aqui no vídeo, funcionando, ó. Não gastou aí, tirando a instalação, você não gastou meia hora do seu dia para fazer esse projetinho funcionar, sem ter feito um curso técnico do Senai, sem ter feito engenharia. Então, pessoal, é muito simples e muito fácil. Eu fiz o desafio, né? Coloquei para minha filha de 10 anos montar, dei o cardzinho para ela montar, abri o código, né, para ela, mostrei as linhas, como funcionava, ensinei quais são os botõezinhos que ela tinha que apertar lá e deixei ela brincando. Tanto é que vocês viram aqui no começo do vídeo que o LED estava piscando bem rapidinho, né? Por quê? Porque ela tinha alterado o código. Então é simples assim, pessoal. A montagem quis mostrar para vocês, para deixar vocês animados, para ver que não tem dificuldade, vale a pena investir nesse aprendizado aqui. Ainda assim, não tenha vergonha de perguntar, tá? Nenhuma pergunta ela é idiota. Idiota é não fazer a pergunta. Agora nós vamos para a parte teórica, onde eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é um circuito elétrico, um pouco sobre esses componentes, como eles funcionam. O que nós acabamos de montar agora nada mais é do que um exemplo bem simples e prático de circuito elétrico, pessoal, que nós vamos ver agora, estudar um pouquinho melhor em forma de desenho aqui na tela do computador. Os elementos que eu quero mostrar fisicamente para vocês, antes de explicar sobre o circuito elétrico, são as fontes de alimentação. Nesse caso aqui o exemplo é uma bateria, eu estou usando uma bateria de 9 volts. Eu tenho, nesse caso desse circuito aqui, os fios condutores, que são os caminhos por onde a corrente vai passar. Tem os contatos entre os diversos componentes, as ligações físicas reais entre eles. Aqui eu tenho o que? Um resistor. O que é um resistor, pessoal? Ele é uma peça composta basicamente de carbono e esses terminais metálicos aqui. Dentro aqui, ele tem esse material, uma liga de carbono, e o objetivo principal dele é limitar a corrente elétrica. Por quê? Às vezes a corrente elétrica ela pode ser muito forte, e no caso quando o LED está ligado, ela é bem forte mesmo. E isso tem alguns inconvenientes. Primeiro, se ela for forte demais, para que esse LED aqui ele suporte, ele pode queimar o LED. E outra, se a minha fonte ela for, no caso do Arduino, né, que são esses componentes microcontroladores, eles têm um limite de corrente que eles podem oferecer. E se passar disso, eles podem queimar aquela porta. Então a gente usa um resistor para limitar essa corrente, não deixar ela muito forte. O suficiente para que o aparelho funcione, né? No caso aqui a pecinha, o LED ligue, mas o suficiente também para que não queime e não passe de um limite tolerável. Aqui eu tenho o LED, pessoal, que nada mais é do que uma lâmpada feita de materiais semicondutores. Quando passa corrente elétrica, acontece uma reação química que produz luz aqui dentro. E o diodo ele é composto basicamente de terminais positivos e negativos. Essa partezinha aqui, vocês não vão conseguir ver na tela, né? Mas essa partezinha chata do componente, ou perninha mais curta, ela é o terminal negativo, né? Ela é ligado sempre no terminal negativo da fonte. No caso, aqui está explicado o negativo. E a outra perna que sobra é o positivo. Tem uma outra maneira de ver também. Quando vocês tiverem o componente na mão, e se ele for transparente, claro, vocês vão conseguir ver que aqui dentro ele tem como se fosse um Lzinho virado para cima e uma pontinha quase encostando aqui assim. Essa parte maior, uma latinha, que é um L, é o negativo. Então tem essas três maneiras de identificar o diodo, o lado dele. Na pior das hipóteses, se você virar errado ele com o resistor, ele não vai acender. Então você já sabe que ligou errado e aí você vira. Se ainda assim ele não acender
Pode ser que não tenha energia suficiente ou pode ser que ele esteja queimado. Aí você troca o diodo e testa de novo. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês e por que é importante nós aprendermos programação, microcontroladores, essas coisas. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Esse aqui está ligado então no terminal negativo do diodo. Então eu vou pegar a bateria, vou encostar esse fiozinho aqui no polo negativo. E o outro terminal, lá do positivo, vou encostar através do resistor aqui no positivo. Olha, acende, apaga, acende, apaga. Então, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Agora imagina que você quisesse causar esse efeito no LED. Imagina agora você ter que ficar fazendo isso aqui manualmente. Ó. Isso é trabalho insano, né? Isso é coisa para doido. Então esse é o momento que entra, pessoal, a automação. É por isso que a gente usa coisas como, por exemplo, o Arduino. E na indústria não é diferente. Imagina uma pessoa ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Isso que é um processo simples, né? Ligar e desligar. Por isso que o inicial é você começar por cursinhos desse tipo aqui. Você pega uma basezinha bem sólida de como as coisas funcionam na vida real, na prática, e depois com o tempo você vai se aperfeiçoando nos seus estudos. Eu quis trazer isso aqui para vocês notarem o que de fato o Arduino ele faz. Ele substitui essa operação manual que eu estava fazendo aqui. Dito isso, nós temos aqui uma animação para que vocês consigam entender o que é um circuito elétrico. Quero que vocês observem 3 pontos distintos que caracterizam um circuito elétrico. Ele precisa ter uma fonte de energia, um caminho para que a corrente elétrica possa circular e aparelhos, ou que nós chamamos de cargas, que são basicamente aquilo que consome essa corrente elétrica, transformando ela em algum tipo de trabalho. O que nós já vimos até aqui nesta aula foi a fonte de energia. No caso aqui nós vamos usar a própria fonte de energia da placa do Arduino. Nós vimos os resistores e nós vimos o LED, que no caso nós estamos usando aqui o LED vermelho. Notem o seguinte, um circuito elétrico ele precisa ser um circuito por onde a corrente elétrica ela saia de um ponto da fonte, no caso aqui representada por esse lado da bateria, com um pontinho de mais, vamos supor que seja aqui, sai a corrente elétrica, ela circula por dentro dos componentes, ou o que nós chamamos aqui de cargas. Ao passar por dentro deles, ela produz algum tipo de efeito. E isso vai consumir energia elétrica. Esse efeito, no caso aqui do LED, quando ele passar por dentro do LED, ele vai provocar um efeito que se torna em energia luminosa, mostrando então o LED aceso. E esses elétrons eles precisam ter um circuito fechado para que eles consigam produzir trabalho. Então é por isso que o circuito elétrico ele precisa de um ponto onde começa a circular a corrente e retorna então para a bateria ou para outra fonte de energia que você estiver usando. Então, recapitulando, os 3 pontos essenciais para que haja um circuito elétrico são uma fonte de energia, um caminho para que a corrente elétrica possa circular e assim consiga realizar trabalho, e também uma carga que consuma esse trabalho que é desejado. Pensem no seguinte modo, pensa assim, na torneira de água que você tem na sua casa. A água está parada ali, é como se ela estivesse aqui, parada na bateria, no caso, a energia. Ela só vai circular água, né, na torneira se você abrir a chave e deixar circular. No caso da nossa água, ela não volta para a caixa d'água, né? Que aqui no caso seria a nossa bateria. Mas você poderia, por exemplo, colocar uma bomba e fazer essa água voltar para lá, fazendo então o ciclo completo. No circuito elétrico não pode, então, ter interrupção aqui. Só que tem o seguinte, como vocês viram ali na experiência com a bateria e o LED, o resistor, note que se eu tinha que descobrir um jeito de fazer com que a energia parasse de circular.
Porque se eu deixar os pinos presos aqui na bateria, o LED vai ficar aceso até a bateria acabar, até acabar a energia dela. Então, como é que eu faço para interromper e fazer o LED ligar só quando eu quero? Eu coloco aqui um botãozinho, uma chave, que o propósito é, quando eu aciono, eu desligo ou ligo o LED. É a mesma chave que liga ou desliga a nossa lâmpada da casa. Então, nesse caso, um circuito elétrico necessariamente, muitas vezes, vai precisar também de um interruptor, que ele pode ser colocado aqui, em qualquer ponto do circuito. E qual é o papel dele? Esse interruptor é abrir ou fechar a passagem de corrente elétrica. E para finalizar, no nosso caso do Arduino, quem vai fazer esse trabalho de deixar passar elétrons ou não, ligando ou desligando o LED, é a nossa porta do microcontrolador, que vai fazer o papel então de chave, ligando e desligando o LED. Ficou claro? Vamos para a próxima etapa então. Então é isso, amigos, espero que tenham gostado dessa primeira videoaula. As próximas, como eu falei, podem não ser tão detalhadas, mas aquilo que for importante vai ser falado em cada aula, para vocês entenderem tudo aquilo que for novo. E eu prometi para vocês que se vocês ficassem até o final eu tinha uma surpresa para vocês, para quem não tem o kit da Flip Flop ou qualquer outro kit para fazer essas aulas práticas em casa. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link de um site chamado Tinkercad, tá? É um site que você entra lá, faz um cadastrinho básico. Ele é um site, um aplicativo online da Autodesk, a mesma que produz alguns softwares de desenho profissional. O que tem lá nesse aplicativo? Entre muitas coisas que ele faz, ele tem simulador de Arduino. Isso! Você pode pegar o Arduino, colocar a plaquinha lá na tela, colocar os componentes ligados, como nós fizemos aqui nessa aula, pegar o teu código, copiar para dentro de uma janela e mandar rodar e ele vai aparecer na tela funcionando. Cara, não é a mesma coisa que mexer nele real, mas às vezes a gente está fraco da grana e só tem internet em casa. Então é uma solução. Ou então você ainda não comprou o seu bloco, o seu módulo, o seu kit, ou está demorando para chegar, você pode começar por ali. Ou eu estou inseguro, eu tenho medo que eu possa estragar alguma coisa, eu posso fazer os testes ali primeiro. Tem muitas facilidades de poder usar simuladores, tá bom? Por isso que eu vou deixar isso para vocês. Essa era a surpresa, pela paciência de vocês ficarem no vídeo até aqui. E um detalhe sobre esse aplicativo Tinkercad é que ele tem duas maneiras de programar o Arduino. Uma delas é com o código que nós fizemos aqui e outra é por bloquinhos de encaixar. Eu não vou entrar nos detalhes dos bloquinhos de encaixar, eu vou deixar para um outro tipo de curso que está em planejamento, que é a programação em blocos. E assim, pessoal, não esqueçam, vou enfatizar de novo, não esqueçam de baixar todos os documentos que tem aqui na descrição. E eu deixo para vocês um desafio. Pega o código que está aqui nessa aula e tenta mudar alguma coisa nele. Muda a porta 11, por exemplo, para 13, troca os pinos de lugar, ali o pino amarelo da 11 põe na 13 e vê o que acontece. Tá? Testa as portas. Ou então muda o tempo de acendimento, você consegue fazer isso? O tempo que o LED fica aceso ou apagado. Tenta mudar a ordem em que ele acende e apaga. Dá uma brincada com o circuitinho, dá uma brincada assim com o código e vê o que você consegue fazer até a nossa próxima videoaula. Espero realmente tenha gostado, eu tentei fazer com carinho esse vídeo para vocês. Um grande abraço, obrigado mesmo por ficar conosco até aqui, pelos likes, pela inscrição e pelos comentários. E até a próxima videoaula. Vejo vocês lá.